Muito bom dia, seja bem-vindo à Comissão Executiva. Num ano marcado por um quadro económico recessivo, o turismo pode dar uma ajuda à economia portuguesa, apesar dos cortes de 30% no setor. Durante um ano, a cidade de Guimarães é o palco da capital europeia da cultura e pode ser um balão de oxigénio. Mas, por outro lado, o setor está a braços com aumentos de IVA de 23% na restauração e no golfe, que podem afastar os turistas. Num ponto, os especialistas são unânimes: o turismo é um dos mais valiosos ativos que o país possui e Portugal tem tudo para estar entre os melhores destinos do mundo. Num ano de crise, analisamos os desafios que se colocam ao turismo em Portugal com a ajuda dos comentadores Vítor Ramalho, presidente do Inatel, Bernardo Trindade, empresário, e também Castanheira Lopes, administrador do Grupo Pestana. Aos três, agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e começo por si, Vítor Ramalho. Quais são as grandes dificuldades que o turismo português enfrenta neste momento? Olha, antes de mais nada, queria saudar aqui os meus colegas de mesa que sabem do turismo como ninguém, e, portanto, é muito útil nós estarmos aqui a debater um tema fundamental para o desenvolvimento futuro do país. O turismo, eu presido à Fundação Inatel. Fundação esta que tem uma tradição muito forte, diria inclusivamente que o turismo de massas em Portugal, e sobretudo no âmbito social, começou de facto com a Fundação Inatel há 75 anos. E para um segmento de mercado que hoje é absolutamente decisivo para o futuro do turismo. A União Europeia está a envelhecer-se, como sabe, não tem comparação na média etária com aquilo que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e há, ao nível externo, grandes mercados que se situam na Europa, e esse mercado do segmento das pessoas mais idosas é absolutamente fundamental. Isto interliga-se com as dificuldades da crise que nós estamos a viver, que são muito sérias e que afetam, sobretudo, também os pensionistas, quer cá dentro, quer lá fora, e a capacidade de procura, por efeito disto tudo, diminui. Por esta razão, também pelo aumento significativo do desemprego, aqui não há passos de mágica, e tem que haver, na minha perspectiva, uma grande ousadia estratégica por parte do nosso país, no sentido do reconhecimento do que é determinante para o produto interno bruto deste segmento de mercado. Quer isto dizer o quê? Que há, naturalmente, em termos macroeconómicos, uma diminuição significativa da procura. E em determinados Porque também há uma diminuição do poder de compra. Por haver uma diminuição do poder de compra, tudo isto está interligado. Isso não prejudica, na minha perspectiva, que com esta ousadia que deve haver estratégica e com objetivos completamente claros, o turismo não deva ser reforçado no seu carinho, nos seus elementos estruturantes e numa lógica sempre a olhar para o futuro, jogando com mercados, quer o mercado europeu, quer o mercado latino-americano, que é determinante nas relações que nós temos, inclusivamente, com o Brasil, que é hoje um país emergente e com uma capacidade de poder aquisitivo muito significativo. Da nossa experiência, só para terminar, nós temos programas, os chamados programas governamentais que a Inatel desenvolve há praticamente 20 anos a esta parte, que são muito relevantes para a alavancagem daquilo que é fundamental para a superação da crise. Ou seja, o Estado, há 20 anos a esta parte, apoia a Fundação Inatel com o propósito dela dinamizar programas que se situam na faixa etária dos mais idosos, das pessoas com deficiência, das pessoas que têm famílias muito pobres e também a outro nível naquilo que é a saúde e termalismo. Por estranho que possa parecer, nós por ano mobilizamos cerca de 60 mil pessoas em Portugal nesta faixa de mercado que é muito significativa. Cada euro que o Estado aí empregue recebe em troca cerca de 3. As consequências são de tal maneira positivas que, inclusivamente, a União Europeia, há relativamente pouco tempo, há cerca de 7 meses a esta parte, gizou um programa que se chama Calypso, com o objetivo de dinamizar na ajuda entre os países, entre os 27 países da União Europeia, a cópia do exemplo que nós fazemos aqui em Portugal, mas entre os países. Este programa vai começar a partir de 2013 com o objetivo de, na época baixa, os hotéis poderem ter uma procura maior, exatamente pela indução
daquilo que o Estado procura, digamos, também apoiar. Eu repito-lhe, cada euro que o Estado emprega nisto recebe 3, porque grande parte do apoio que é desenvolvido em função dos escalões etários, dos escalões remuneratórios que as pessoas têm, e assim pagam a própria deslocação, que é feita durante 6 dias, com programas aliciantes. Está a ver? O que é que se está a passar? Nesta coisa da crise, infelizmente, isto são cortes a direito, está a ver? E não há, digamos, visões específicas daquilo que importa preservar e que aquilo que deve ser mesmo cortado. E o que é que importa preservar, na sua opinião? Pois, importa preservar tudo aquilo que seja rentabilizador para o próprio Estado, que crie mais valias e que aumente a procura. Estes programas, falo por mim, e os meus colegas aqui falarão seguramente de outros projetos, estes programas são absolutamente fundamentais. E o que é que eu estou a constatar? Como os cortes são cegos e há aqui objetivos que não têm atenção à especificidade diferenciada dos vários segmentos da economia, também se está a afetar muito isto. Para ter ideia, de há 3 anos a esta parte, os cortes do Estado nestes programas são da ordem de 25%, quando o Estado recebe muito mais do que aquilo que emprega. E o total que o Estado aplica a estes programas... Completamente um contrassenso. O total que o Estado aplica a estes programas são 1/4 daquilo que vigorava anteriormente. O Sr. Dr. Bernardo, quando foi Secretário de Estado, percebeu esta situação. Eu tive várias reuniões com ele, já era presidente da Inatel, isto é rigorosamente assim, não vale a pena estarmos a sofismar. E a própria Europa percebeu. A própria Europa percebeu, tanto que vai implementar este programa Calypso, de que nós, Inatel, somos peritos e convidados pela União Europeia para dinamizar tudo isto. Portanto, se não houver aqui da parte do Estado uma atenção que resulta da especificidade do setor, com uma estratégia concertada, com a diferenciação e o conhecimento destas questões, naturalmente eu vejo com preocupação o futuro, quando ele não deveria existir. Bernardo Trindade, há muitos obstáculos no caminho dos empresários portugueses neste momento, no que se refere ao Em primeiro lugar, deixe-me saudar aqui os companheiros de painel, as palavras gentis do Vítor Ramalho, sempre muito simpático, Sandra Xavier, os nossos telespectadores, dizer-lhe o seguinte, repare, eu julgo que é incontornável, e não é uma questão de opinião, é uma questão factual, a importância que o setor do turismo tem para a nossa economia nacional. É líder nas exportações, representa 14% das exportações totais e mais de 40% nas exportações de serviços, contribui para a economia nacional com um saldo positivo de mais de 4 mil milhões por ano. Não há outro setor de atividade que tenha este contributo tão positivo para a nossa economia e, portanto, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, acho que deve ser tratado como tal e, portanto, os sinais que devem ser dados devem ser no sentido de que os responsáveis pela criação de riqueza tenham, de facto, as condições para que a riqueza possa, no fundo, continuar a acontecer. Temos felizmente, e os anos têm, no fundo, confirmado esta tendência. Vivemos hoje um período diferente, em que dos nossos principais mercados emissores vêm sinais menos positivos, portanto, onde o clima de recessão interna tem uma implicação ao nível dos fluxos, aos fluxos de procura e, portanto, o que é essencial é que um país que assume esta atividade económica como prioritária dê sinais claros, quer na criação de riqueza, quer na ligação entre o Estado regulador e a criação de riqueza, no sentido de remover os obstáculos necessários à concretização deste objetivo. E, por outro lado, manter uma presença que seja suficientemente mobilizadora para que aquele turista, estando no norte da Europa, no centro da Europa, e falo na Europa porque é de lá que vêm mais de 90% dos nossos turistas, no fundo, percebam a importância e o interesse e a vitalidade deste país. Castanheira Lopes, nesta fase difícil que o país atravessa, é possível dizer que o turismo é uma miragem em Portugal? Não. Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas de painel e assim também, evidentemente. Queria dizer que o turismo não é uma miragem, o turismo é uma realidade bem presente, aliás, nos termos que o Dr. Bernardo Trindade agora acabou de sublinhar. E queria dizer que é exatamente aquele setor que tem maior potencialidade de, no momento da crise atual, dar o primeiro salto para a recuperação. Aliás, tem sido sempre assim.
o setor do turismo tem sido aquele que tem revelado maior capacidade de resistir às crises e também de as superar com maior velocidade. Eu penso que o caso do 11 de setembro é bem exemplar disso. Toda a atividade económica teve um grande solavanco na altura e o turismo foi aquele que mais rapidamente andou para a frente. E agora, eu penso que é isso que vai acontecer nesta altura. É evidente que as dificuldades já aqui foram sublinhadas, são designadamente aquelas que resultam da conjuntura nacional e internacional e portanto, afetam evidentemente a vinda de turistas ao nosso país ou a deslocação interna de turistas no nosso país, mas estamos em crer que muito rapidamente a situação vai ser superada. Aliás, esta é também uma boa oportunidade para, aproveitando as dificuldades que estamos a viver, sermos capazes de gerir melhor, de fazer as reformas e de, quando sairmos da crise, estarmos melhor preparados para os novos desafios. Penso que temos aqui uma oportunidade que resulta, por exemplo, das alterações que vão ser introduzidas na legislação laboral, uma vez que a legislação laboral vai passar a ter uma maior adaptabilidade às realidades específicas de cada setor, e o do turismo tem realidades específicas que têm que ser consignadas na lei, que até agora ainda não estavam. Estas alterações laborais que aí vêm são bem-vindas pelo setor do turismo? São bem-vindas pelo setor do turismo, uma vez que, mais do que, se quiser, às vezes alude-se muito ao facto de embaratecer a mão de obra, não é isso, é a adaptabilidade da legislação laboral às especificidades de cada setor, porque é uma área com grande sazonalidade, é uma área com picos e a legislação laboral nem sempre responde a este problema. Eu penso que as alterações que se prevêem neste domínio são bem-vindas, sem prejuízo dos direitos de ninguém. Quero dizer que, uma vez feito este trabalho de casa, que está a ser feito ao nível das empresas para gerirem melhor, para ganharem rentabilidade, para ganharem sustentabilidade, uma vez feito o trabalho que penso que vai ter realmente efeitos positivos no domínio da legislação laboral e noutras áreas que evidentemente também estão neste momento em análise. O país enfrenta um desafio seguinte, que é: muito bem, tem produto, fantástico. Portugal é um país ótimo em termos de oferta hoteleira, oferta turística no seu conjunto. É preciso que os mercados cheguem cá. E portanto, como é que os mercados chegam cá, na sua opinião? Portugal tem precisa duas de um setor, áreas vitais. Precisa de um setor turístico forte e criativo? Temos duas áreas vitais, dois níveis de intervenção vital nessa matéria. O primeiro é a promoção. Nós temos que ser capazes de afirmar melhor, não estou a dizer que não está feito nada, não estamos a partir no grau zero. Está aqui o Secretário de Estado que se dedicou vários anos e bem a estas matérias e há muito trabalho feito. É preciso continuar, aprofundar, melhorar a nossa promoção externa, chegar aos mercados certos das horas certas, por um lado. E depois é preciso com que os mercados cheguem cá, porque Portugal fica na ponta da Europa, ficamos um bocadinho mais longe dos grandes mercados emissores e, nesse contexto, o transporte, e designadamente o transporte aéreo, é fundamental. E o que é preciso mudar nessa matéria? É preciso abrir mais rotas, é preciso apostar em todos os meios de transporte que nos façam chegar cá aos turistas, vias tradicionais do setor aéreo, do setor do transporte aéreo, as low cost, todas essas situações são bem-vindas porque nos trazem cá os turistas. Nós temos produto, nós somos capazes de fazer bem, desenvolver bem a atividade turística, temos experiência, temos tudo, temos gastronomia, temos cultura, temos sol, temos golfe, temos animação, temos muitas valências. E temos vontade de apostar bem, temos capacidade de o fazer. Precisamos que as pessoas venham cá. Falava no Golfe, este aumento de 23% no Golfe não vai demover os turistas de virem a Portugal? É evidente que é uma dificuldade acrescida. Não vou dizer que facilita. Não facilita, pelo contrário. Dificulta porque encarece o produto ou porque diminui as margens das empresas e, por outro lado, faz-nos perder em alguma comparação relativa com os outros lados. Mas não vale a pena estarmos aqui a chorar e a dizer que agora é que vamos ter problemas. Não, vamos ter que ser capazes de superar. É evidente que é uma dificuldade. Mas já sente os efeitos práticos desse aumento? Neste momento ainda não. As medidas estão agora a ser adotadas e, portanto, é uma medida de grande alcance, longo prazo. É evidente que vai dificultar. Mas fala com os clientes, com certeza, eles já lhe dizem que isso vai ser um fator que os vai Todas as situações, no golfe, como na restauração que eventualmente também pode incluir, e noutras matérias, todas aquelas que encareçam o produto, todas aquelas que constituam uma barreira adicional às barreiras que já temos, são dificuldades.
Não vale a pena iludir a situação. Agora, também não vale a pena estarmos a... Eu acho que as empresas estão a fazer um grande esforço ao nível, desde logo das suas próprias margens, por outro lado, ao nível da rentabilidade, de superar a situação. E é nessa luta que temos que nos empenhar, no sentido de ganhar sustentabilidade e, quando a crise acabar, esperar que depois haja alguma melhoria fiscal, também desse ponto de vista, e que as empresas ganhem a sua sustentabilidade e que voltem a afirmar-se como sempre têm feito, aliás, como eu disse, no domínio nacional e até internacional, porque nós temos empresas em Portugal capazes de ombrear ao nível internacional na atividade turística. Vítor Ramalho, em 2011 o turismo português registrou um crescimento na ordem dos 7%. Estes resultados são moderadamente positivos? São, vamos lá ver. No meio desta crise, aquilo que se passou em 2011 representou, do ponto de vista da eficácia dos resultados, o reconhecimento das potencialidades do país. Eu queria, de qualquer maneira, sublinhar o seguinte: é a minha visão dos factos. Nós temos uma crise, sobretudo europeia, cujas consequências são imprevisíveis. E, na minha perspectiva, tudo aquilo que tenha a ver com o futuro implica a concepção de uma linha de rumo completamente clara, na qual o turismo se insere. Eu não vejo não vejo mesmo como é que é possível nós, a Europa, sobretudo, e por efeito disso nós, superarmos estes constrangimentos sérios que existem, em que há, por um lado, um aumento significativo do desemprego que é imparável e que irá crescer em Portugal. Por outro lado, uma diminuição do poder aquisitivo, com reflexos nas empresas a nível geral. E no turismo, particularmente na época baixa, que vai de outubro praticamente, setembro, outubro a maio, com implicações em que as empresas procuram salvaguardar aquilo que representa a sua própria sobrevivência em termos da cobertura dos custos. Não é possível nós avançarmos com soluções que não envolvam o crescimento económico, quer dizer, uma visão estratégica que contemple o crescimento económico. E numa perspectiva mais global, ao contrário do que se diz, nós temos que ter a percepção de que este país, no globo, é um país central. Do ponto de vista do turismo, não é um país marginal, não é um país periférico. Nós somos o país, em termos continentais europeus, mais próximos na relação euroatlântica das Américas. Eu falo da América do Sul, do Norte e do Centro. Mais perto. Somos um país cuja diáspora no mundo representa hoje a circunstância de sermos a sexta língua mais falada do Ocidente e a sexta língua mais falada do mundo e a terceira do Ocidente. A nossa mais-valia perante a Europa não pode ser uma mais-valia que seja esquecida e que seja subserviente relativamente a ela. O que é que isto representa? Representa, veja bem, as potencialidades enormes desta diáspora nossa, mesmo na Europa. A segunda cidade do país é Paris, não é? A nossa presença na América Latina é absolutamente determinante. E na lógica do crescimento económico, nós temos que ter esta visão alargada. Se não tivermos, obviamente, apesar da escassez existente quanto à resposta do próprio turismo, que tem limites em Portugal também, fruto da dimensão do território, nós dificilmente superaremos este período que estamos a viver. Eu digo isto com total realismo. Tem que haver, por parte da União Europeia, uma inversão da política. Esta política para o crescimento económico não serve. Qual é a política certa? Ouça, temos que apostar Sabe uma coisa? Se não invertermos a política da União Europeia, como é que a procura que é baixa vai responder por um passe de mágica? Não é possível. Só é possível com crescimento económico. Portanto, é este o determinante que, felizmente, agora se começa a falar, mas só agora. A senhora Merkel já o disse, há um artigo interessantíssimo de Felipe González, recente, num jornal francês. Há também as declarações do próprio presidente do BCE, há as declarações da senhora presidente do Fundo Monetário Internacional. Portanto, isto começa a mudar e nós temos que ter a percepção que isto começa a mudar. Está a ver? Se não for por esta via, que é o essencial de não perdermos o norte, a situação é difícil e é uma situação incerta. Já continuamos a falar, fazemos agora uma curta pausa na Comissão Executiva e voltamos já de seguida. Até já.